Reciclagem da visão. Estamos de volta. Olha só, meus amigos, quero falar aí das nossas novidades, né? Quem não está acompanhando o estúdio aí pelos últimos dias, não viu nada. A dica mensal do mês de março é o CD Amor, ok? Você encontra ele na editora Vento Sul. Heriberto, tem o físico ainda? Não sei se... Tem o físico. Pessoal, então, eu creio que as últimas. 4 unidades. 4 unidades, olha aí. Tinha 6, e você comprei 2, então tem 4 ainda. É isso tá aí, ó, 4, e é bom você ter esses materiais físicos em casa. Vamos CD. precisar daqui a uns dias. Verdade, vai dar um apagão aí, hein? Ó. Onde é que você vai achar os seus arquivos aí na internet, né? HD, sei lá. E temos essa dica também na TV por assinatura, na TV Menorá. Outra novidade é o livro O Valor do Testemunho, que está disponível já em material físico. Você que está nos acompanhando, seu presbítero vai vir de final de semana para cá, para Cachoeira. Compre e combine com ele para ele retirar aqui, não vai ter custo de frete. Né? Livro O Valor do Testemunho. Se quiser o e-book para agora, tá lá para vocês também, ok? Muito bem, vou cumprimentar aqui os nossos presbíteros. Emerson Dalmolin. Boa noite, Emerson. Vocês não estavam me ouvindo? Emerson, boa noite. Boa noite, Nicolas. Boa noite aí todo o pessoal que está na mesa. Esther que está no virtual, Sérgio, irmão Adilson. E boa noite aos nossos ouvintes aí, telespectadores. Muito bem. O Emerson é de Camaquã, Rio Grande do Sul. E temos Adilson, de Santa Catarina, Chapecó. Como é que tá, Adilson? Tudo bem? Boa noite, Nicolas. Boa noite ao irmão Emerson, ao irmão Sérgio, Esther, Heriberto, Bruno, todo o pessoal aí da mesa e todos os ouvintes, né? Que fazem com que essa programação aconteça, né, irmãos? Pois é. É isso aí. Antes ali, tinha faltado a Esther, acho que deu uma travadinha. Não sei o teu boa noite antes, Esther. Boa noite, tudo bem? Boa noite, gente. Obrigado pela participação de cada um. Aproveita para deixar os teus comentários sobre as mensagens que tu assistiu durante a semana, os livros que tu leu, para a gente bater um papo bem legal com os presbíteros e com o irmão Sérgio. Perfeito. Eu vou aproveitar aqui já, puxar com a Adilson, que teve encontro de Piratuba esses dias, né? E é uma escalinha ali que tem da micro ali do Oeste Catarinense. Como é que foi aqueles dias para ti, Adilson? Olha, irmãos, foi bênção, né? Eu penso que tudo que Deus faz é bênção para nós, né? Então não foi diferente esse encontro aí, né? Com os temas aí que Deus tem trazido por meio dos locais aí para Deus abordar, né? E esse encontro de Piratuba aí, que tinha o tema de como transformar, né? O conhecimento em realidade, que é algo que tanto a gente precisa, né? Tivemos lá momentos maravilhosos com o Senhor, como todos os micro-regionais são, né? Então, assim, para nós da micro-região aqui, quando acontecem esses eventos, é muito bom, porque Deus faz algo em toda a região, né? E o estado aqui de Santa Catarina é um estado bem pelejado na batalha espiritual, né? Eu vejo assim que... Mas Deus vai romper, né? Ele disse que venceu e que ia completar essa obra, então é só nós crermos e ter fé que Deus vai nos levar à vitória. Wilson, você tu sente essa sim? Diferença depois dos encontros? Tu sente uma diferença, irmão, no teu viver diário depois dos encontros? Uma diferença no ambiente espiritual, assim? Com certeza, né? Com certeza, porque além de a gente receber aquele renovo, assim, aquele fortalecimento que Deus sempre nos encoraja, né? Por meio dos testemunhos, por meio da palavra ministerial, né? E o próprio mundo espiritual também, assim, eu vejo que Deus sempre abre coisas durante os dias sequentes, né? Então a gente vê algo assim, até compartilhava com o Eduardo, né, que vinha vários dias difíceis as buscas, né, até a meditação pela manhã,
e parece assim que Deus deu um refrigério, assim, desde a meditação da manhã, algo se abriu, tu tá conseguindo mais ter aquele tempo assim, sem muita perturbação, né? Adilson, em relação à palavra apostólica da sexta e do sábado, o que você absorveu, assim, a respeito do tema? Teve algo que chamou mais atenção, que te tocou mais? Então, irmão, na verdade, principalmente na sexta, né, que foi aquele tema lá que Deus trouxe sobre religião e tradição, né? Que é algo que é um tema que não é só daquele dia, faz tempo que Deus vem tratando isso, e durante sequências sobre isso, sobre a religião, né, e que paralisa, que torna todos os membros paralíticos no corpo de Cristo, né? E a tradição também que faz com que a gente não sirva o Senhor por meio dessas manias e costumes aí que a gente traz da natureza pecaminosa, passada ainda, né, o tempo, e sempre isso atrapalha na vida da igreja, e Deus precisa ir movendo, arrancando, por meio de obras subjetivas, quebrantamento, né, nas nossas vidas. Então, na sexta-feira, assim, tanto no sábado, né, algo que marcou bastante foi essa questão da religião, né. Tu vê que a religião deixa a gente naquela condição assim de não servir em nada ao Senhor, né? Só quer receber, tu quer ir nos lugares para receber, você não se disponibiliza, você vai, você não se importa se Deus quer te usar, né? Tá? Parece Jó lá, né? Que Deus operava e ele não sentia, Deus fazia algo, mexia à esquerda e ele não via, não sentia. Assim a gente fica nesse estado religioso, né, que estamos hoje na vida da igreja. Eu não sei o que Deus vai precisar fazer para mudar essa condição, né? Sim, verdade. Emerson, entra na conversa com a gente aí. O Adil citou então essa parte de religião e tradição. Esses dois problemas aí, espíritos, já te atrapalharam muito, te atrapalham hoje ainda? É algo que tu tem que estar sempre guerreando? Como que é aí ou a religião ou a tradição na tua vida? Olha, pra falar a verdade, eu tenho que brigar todo dia contra o metodismo, né? Sim. Porque temperamento melancólico eu pelo menos tendo a alguma coisa deu certo, eu vou fazer aquilo ali eternamente, né? Então, eu tenho lutado bastante contra isso, porque o metodismo, ele entra na nossa vida para atrapalhar a obra de Deus, né? Porque a gente coloca uma regra que Deus se manifestou daquela maneira e pronto, agora Deus só se manifesta daquele jeito. E isso impede muitas vezes o fluir de Deus, né? E como que Deus combate isso? Trazendo experiência. Primeiro ele ilumina o coração, né? E aí ele coloca a experiência. Então eu tenho tido, assim, ao longo do início do ano até agora, né? Algumas experiências onde Deus ele fez o contrário do que eu imaginava, né? E aí, pela misericórdia, né? Ele já tinha iluminado o meu coração e eu deixei Cristo agir. Mandou mudar algumas coisas em certos determinados dias, assim. E deu certo. Então, eu vi assim que não é o método, mas sim é a obediência à vontade de Deus, né? O quebrantamento ajuda a sair. O quebrantamento ajuda a sair da rotina? Que ajuda bastante. 2024 que eu diga, né? Me quebrou bastante e fez eu crescer muito ainda, né? Então, o quebrantamento gera crescimento espiritual também. E a religião, foi dito que a religião acho que é o caminho, um refúgio mais rápido que a gente encontra para fugir do agir de Deus nas nossas vidas, e parece uma areia movediça, né? Ontem, né? Isso aí. Se eu entro se o exemplo da areia movediça, se eu tô ali, quanto mais ativismo eu fizer, mais eu vou afundar, mas eu vou precisar que alguém me puxe, né? E eu acho que só Deus iluminando a nossa consciência para a gente ver, como foi dito, tem alguma coisa errada. Não é possível que a gente não sinta que na nossa vida tem algo, que Deus não está de acordo. E para colocar isso em dia com Deus no nosso coração é algo que precisa de oração. Como tu sente isso, Adilson? Pois então, mais uma vez, assim, como foi falado no culto mundial ontem, né, Jesus sempre vem com algo para quebrar isso, né, nas nossas vidas, e eu tenho tido muita experiência aqui em Chapecó em relação a isso, né? É uma obra assim que Deus... Somos todo um pessoal aqui de Chapecó, maioria do tempo que
eu comecei na vida da igreja, né? A maioria dos irmãos. Bem pouco pessoal novo, agora Deus começou, assim, pela misericórdia, a acrescentar uns membros novos. Então, assim, Deus tem que fazer algo radical e mexer, né? Para tirar aquele comodismo, que é a tendência, né? Aqui, desde do encontro microrregional que nós tivemos aqui em Chapecó, Deus começou a trabalhar muito forte, assim. Em primeiro lugar, perdemos o templo, né? Estava muito bom, gostoso, bonitinho, né? Tudo arrumadinho. Tanto só ia lá, assim, né? Desfrutar, né? E servir Deus muito pouco. E ali Deus, tirou na semana seguinte, né? E aí nós ficamos naquela. E aí todo mundo fica, parece que perdidinho, né? Porque Deus tem que fazer uns arranjos assim para mostrar para nós que igreja somos nós, não é 4 paredes, né? E os grupos familiares, para voltar a ter realidade disso e dar valor para o grupo familiar, né? Porque normalmente o culto, assim, a pessoa abandona o grupo, não quer grupo, mas vai no domingo rotineiramente lá. Sim. E vai entrando naquele estado religioso. Então Deus foi mexendo muitas coisas assim. Depois do encontro aqui, vários irmãos, várias coisas assim. E aí eu tentando abrir um lugar de tudo que é lado, e corria para cá, e vai atrás de sala. E Deus fechando de tudo que é lado. A gente sempre né? tenta voltar para aquilo que estava antes e Deus mexe, a gente volta e tenta de novo e busca. Pois é. Então várias coisas assim Deus fez aqui, até que abriu na Noesc para a gente começar, mas eu não gostei daquilo ali, né? Sim. Porque é algo assim que te dá muito trabalho, você tem que estar levando todos os equipamentos, tem que estar levando livro, monta, desmonta. É igual a tenda do deserto, né? É nômade, uma igreja nômade. Aproveitar o Sérgio, né, irmão? A Bíblia fala de uma religião que é boa e de uma tradição que é boa. Incrível, né? Tiago escreve que a religião que é pura e que Deus aceita é visitar os órfãos e as viúvas. E o apóstolo Paulo cita nas cartas que a igreja deveria guardar as tradições ensinadas por ele, né? Eu queria te perguntar, assim, irmão, um ambiente de religião e tradição, fora do que esses 2 exemplos descrevem, ele é muito nocivo na vida da igreja para a chegada de pessoas novas, para a permanência, para o enraizamento de novos na fé. E o que essas 2 passagens nos ensinam sobre religião e tradição de acordo com a visão de Deus, né? Começa que a religião e a tradição, ela faz você se acomodar e, além de não crescer, talvez, com certeza, vai regredir. E ela deixa a nossa vida completamente cega espiritualmente. E as pessoas que contatam conosco, elas não vão sentir aquela unção de conforto, de amparo que as pessoas que estão no mundo precisam sentir. Mesmo que elas venham no culto, elas até vão achar alguma coisa que talvez vai dar alento para ela, mas se ela permanecer alguns dias, alguns meses na igreja, ela vai começar a sentir a rejeição do povo com relação a ela. É muito comum isso, né? Eu vejo ao longo desses anos que a igreja não está preparada para receber novos ainda, em grande escala. Porque começa que a recepção numa reunião de comunhão da igreja, ela precisa ser bem mais calorosa, a pessoa precisa ser bem recebida, e não aquele formalismo de escala, hoje é tu, aí vai lá, cumpre, hoje é amanhã. Não, a pessoa tem que fazer aquilo porque ela sente de Deus que tem que estar ali para receber as pessoas. É que nem aquela história que Jesus fala no capítulo 10 de João, tem o bom pastor e tem o mercenário, né? Quer dizer, não é que a gente está ganhando dinheiro para fazer aquilo, não é isso que eu quero dizer. Eu estou dizendo assim que
Uma coisa é tu fazer porque tu sente necessidade de liberar Cristo para as pessoas, outra coisa é tu fazer porque tu está numa escala. Então, o E tem que cumprir aquilo. O trabalho de recepção de pessoas na igreja deveria passar pela portaria, mas depois a Irmandade também deveria abraçar isso? Sim, é um conjunto todo, né? Aham. Por exemplo, assim, eu me lembro que até o ano de 2004, aqui nessa igreja, meu Deus, que chegava um novo, toda a atenção era voltada para aquela pessoa, sabe? E às vezes tinha 30, 40 novos numa reunião. E todo mundo era... E ninguém tinha pressa de ir embora. Porque enquanto tinha pessoas novas lá, eles iam conversar, iam orar com eles. Entende? Havia, assim, um comprometimento amoroso de Cristo, assim, fluente nas pessoas. E não era era quase todos os mais... que tinham mais tempo na igreja faziam isso. Sim. De 2004 para cá começou a esfriar tudo, sabe? Começou a virar uma religião, uma tradição, uma coisa começou a morrer, secou completamente. E creio que agora Deus está dando sinais que vai mudar isso, sabe? Eu tenho visto aqui em Cachoeira isso, que alguns sinais assim positivos de que Deus está disposto a mudar isso aí. Amém. Mas eu acho que vai dar primeiro uma sacudida muito forte aí para mudar isso. Vitória, como é que está aí no YouTube? A gente tem comentário de boa noite de diversas cidades aqui, mas nenhum comentário em específico sobre algum assunto. E também no Facebook a gente tem boa noites, mas eu só queria lembrar que a gente tem o nosso perfil no Instagram do Estúdio Menorais. A gente está com quase 1.000 seguidores, agora faltam 3 seguidores. 3? Então, se você ainda não nos segue, Uma agora? tá aqui na live. É pra agora. Gente, vamos bater hoje no programa. Entra no Instagram e digita ali Estúdio Menoral, você vai encontrar a página e vai encontrar muito conteúdo que vai servir de bastante edificação para ti. Então, vai ser mais benéfico para ti ainda, né? Você receber todo esse conteúdo todos os dias da semana, tem alguma coisa ali. Então, segue a gente, fica por dentro e não perde nenhuma participação. Muito interessante, Vamos lá? Vai lá, diga, meu. Vamos lá, tava pensando no culto mundial e refletindo algo hoje, né, que ali o ministro comentou, né, que muitos, né, não sei se reclamam, né, eu penso, coitado de Jó, né, era um homem bom, né, e sofreu, e muitos pensam hoje, né, que hoje nós somos bons, né, e por que a gente tem que sofrer? E eu tava pensando que talvez Jó até era um homem bom, né, para a época, mas hoje nós não temos nenhum motivo para dizer para Deus, eu sou bom, porque a gente sabe que o amor se esfriou, a iniquidade aumentou e talvez a gente seja muito mais pecador, né, seja muito mais maligno que Jó, né? Hoje a gente mente, é falso, fica triste, fica bravo, julga, faz fofoca, enfim, né, e lá vai. Mas, Heriberto, queria te perguntar, depois passar também para os presbíteros, assim, essa parte assim de nós não somos bons e nós precisamos passar por essas tribulações para a gente ver Deus. Tu entendeu logo que ficar aqui na igreja, então na religião, na tradição, na mesmice não tem graça nenhuma e que a graça, né, o legal da história é ver Deus, é ter intimidade com Deus. Sim. A gente não consegue viver pelas experiências dos outros, né? Temos que ter as nossas próprias experiências. Sim. Esse foi o meu grande problema sempre, Bruno, porque eu não vim para a igreja por causa de sofrimento. Sim. Eu vim para a igreja porque eu queria agradar a minha namorada. Sim. Ela me convidou para ir para a igreja, eu pensei, no sábado de noite, o que eu vou fazer, né? Era para evitar o sofrimento. Era para evitar o sofrimento. Interessante. E a gente foi para a igreja, na época, uma igreja batista. Depois, através de um aluno, eu conheci a igreja do Senhor Jesus e Deus foi chamando, ligando os pontos, mostrando o caminho. E nunca tive um sofrimento para vir ou para aceitar ou para receber a visão do Senhor. Mas no meio do caminho teve algum quebrantamento, sim? Sempre teve, mas tem uma coisa assim, ó. Quando uma pessoa ela tem uma vida ilibada naturalmente, que guarda o sobrenome, um zelo sobre si, de nunca errar, de nunca ter um grande erro, um grande pecado, esse coração é muito difícil para Deus trabalhar. Porque ele sempre se acha assim, que ele está assim, sabe, na boa, né, com Sim. o Senhor, assim, estou nota 10, estou sempre perfeito. Mas teve uma coisa que para mim desmontou isso, que foi a consagração. A busca pela verdade, assim, todos os dias ao longo de 10 anos, me fez ter um encontro com o eu real, que não é aquele cara que está na frente do espelho que faz tudo certo. É aquele do Salmo 51:5, né?
que nasceu na iniquidade e encontrou seus pecados ali. Então isso colocou por terra, né, aquela imagem, aquela aparência do ser bom. E na mensagem, né, não me lembro se foi ontem, o Senhor disse assim que Deus não quer o sofrimento, Ele quer que a gente obedeça pelo ensino. Não sei se foi ontem, né? Foi também. Foi, né? Mas como ensino não basta, né? E eu tenho isso no orgulho. coração desde que eu entrei na igreja. Quando eu cheguei em 2014, o Senhor me disse assim, ó, você faz parte de uma geração que pode obedecer a Deus pelo que ouve e não pelo que precisa sofrer, assim como os teus irmãos mais velhos. E isso está vivo no meu coração até hoje, mas de vez em quando ainda precisa uma lenha. É interessante, porque eu também tenho no meu coração isso, que o quebrantamento vai fazer parte, ou por merecimento das colheitas ainda, porque muita coisa plantei errado, então eu vou colher, ou por desobediência de hoje, então não sou bom, não sou importante, não sou especial, e o quebrantamento vai fazer parte, né? Jesus sempre disse, né, no mundo passais por aflições, né? Então eu sei que eu tenho que ter bom ânimo, então eu tenho que continuar. E para ti, Emerson, como foi? Já foi mais difícil o quebrantamento? Hoje é mais fácil? Como que é para ti poder enxergar Deus? Deus, ele ministrou para mim que eu tinha um orgulho muito grande em uma área da minha vida, e eu falando para Deus os 10 anos, e eu tô com 11 ou 12 agora de igreja. Então, desde que eu entrei na igreja, basicamente, Deus dizia que eu tinha um ídolo, estava acima dele, e eu dizia que não tinha. E aí chegou 2024 e ele precisou quebrar o vaso, mostrar que tinha o ídolo. Então ele gera exposição, gerou um monte de coisa, né? Mas ele arrancou. Espero eu, né, que não reviva essa serpente, né? Ela fica ali amarrada na carne. Mas o quebrantamento, eu andei lado a lado com ele, assim, durante toda a minha caminhada com Cristo. Só que Deus, ele agiu com Jó como ele discriminou em Provérbios, né? Que o homem que muitas vezes repreendido endurece a serviço será quebrantado de uma só vez, sem que haja cura. Então, Deus, ele avisa, ele comunica, ele faz sinais, ele deixa todos os caminhos para que a gente se converta, né? E se arrependa. E se a gente persistir, que a gente não tem esse caminho errado no nosso coração, em uma hora, então, ele vai ter que acabar, porque ele tem um plano de governar a terra através de nós, né? Então, se ele não nos quebrar, ele não nos esmiuçar, o rio não vai poder fluir através de nós. Então, ele teve que descer a linha na minha vida, e glória a Deus por isso, né? Tô vivo aqui, não me matou, me corrigiu. O quebrantamento faz a gente ver Deus, né, irmão? E quando a gente vê quem a gente vê quem Deus é, né? Quando eu vejo o meu pecado, quando eu vejo a minha incapacidade, eu vejo quem Deus é. Eu só consigo ver quem Deus é pra mim quando eu vejo que eu sou pecador, né? Adilson, como é que foi essa experiência pra ti? Tu viu quem tu é, viu quem Deus é, como é que foi isso? Na verdade, na minha vida, assim, eu não tive aquela quebrança radical, mas sempre Deus foi dosando, assim, com dosezinhas, né? Sempre tem, né? Todo dia tem alguma coisinha, né? Porque eu não sei, assim, né? Eu não gosto de sofrer, irmãos. Não gosto mesmo. E eu digo para Deus, não gosto, Senhor. Mas não tem o que fazer, né? Se é por meio do quebrantamento, porque até agora, não sei, eu penso assim, até ontem foi falar, irmão falando, né? Eu disse, se até agora não nos dobramos só a ouvir, né? Ou Deus vai quebrar radical, irmãos, ou ele vai ter que fazer um milagre aí muito grande, eu não sei o que ele vai fazer, né, para nos levar assim, porque eu não sei, irmãos, sinceramente, porque a gente ouve, né, e aí até hoje eu comentava, nós tínhamos um grupo familiar, eu comentava assim, duas pessoas, né, tu vê que Jó, ele tinha aquele conceito de, e talvez era mesmo, né, dos que tinha na terra, ele era maravilhoso, até Deus disse que ele era bom, né, era um cara legal. Pois. E ele aguentou, murmurou muito, né? E nem nós murmuramos hoje, não tem, né? Acho que quem dizer que não murmura, não reclama, sei lá, né? Sim. Mas tu vê que ele aguentou, né? E o jovem rico, né? Tu vê que o jovem rico também tinha essa bondade e ele se achava bom, maravilhoso. Mas ele foi exposto de uma forma ali e ele viu que ele não era maravilhoso, né?
E até Jesus citou 5 mandamentos para ele, mas tinha um que ele disse que cumpria, mas não cumpria, né? Porque um deles ali, o último que Jesus citou, é amar o próximo como a ti mesmo. E ele disse, tudo isso observo, mas se ele observasse e amasse o próximo, quando Jesus diz, vai e vende tudo e dá ao próximo, ele ia, né? Ele não foi. Pois então, é, a gente, Edilson. assim, você pega essa caminhada, né, irmãos? Porque esse senso de ser bom, Deus parece que tira aquela parte que a gente era bandidão no mundo, fazia as coisas erradas, e aí fica esse bom assim, e a gente acha que não precisa mais mudar, né? É. Eu não sei como é que é isso. Viu, Adilson, tu tava falando É, antes ali do processo da mudança da igreja aí, tá se mudando aí de local, pelo que eu entendi. E aí, nesses momentos, até na nossa vida, a pessoa tá sendo vida de Jó, foi falar no culto mundial, né? No meio do quebrantamento, quando a gente perde o controle. Tu citou antes, tá todo mundo meio perdido. É nesses momentos que Deus pode pegar o controle de volta, né? Porque quando a gente tá nos esquemas ali, como o Emerson falou, né? Do melancólico, que deixa tudo bem esquematizado, tá funcionando. Deus já não consegue mais pegar o trono e mandar, porque a gente tá controlando, né, Sérgio? Creio que é nesses momentos que dá um sacode que Deus consegue pegar as rédeas de novo, né? A gente observa ali a experiência de Pedro. Pedro tinha uma autoconfiança e a base dele estava totalmente errada. Quando Jesus diz para ele, olha, tu vai me negar 3 vezes. E Pedro reafirmou com veracidade do que ele sentia por dentro e que ele sabia que ele tinha por dentro. Ele disse assim, não, de modo algum eu vou deixar até que me mate, mas eu não vou te negar. Sim. Então essa autoconfiança é o que Deus almeja quebrar aí na vida de qualquer crente. Você precisa perder a confiança em você, né? Então, como é que Pedro perdeu a autoconfiança? Quando ele viu que tudo que ele falou, ele não podia sustentar. Então, ele aceitou o veredito de fracassado diante dele, primeiramente diante dele. Porque Deus já sabia que ele era um fracasso. Então, quem precisava saber era ele. Assim, Deus vai trabalhar a vida de cada um. Enquanto a pessoa se sente bom, se sente especial, se sente melhor que os outros, se sente mais inteligente, ele é um caos. Enquanto ele está assim, ainda é um caos. Ele vai dar problema, né? Então, a autoconfiança de Jó foi a mesma coisa. Deus encheu ele de perguntas e não soube responder uma sequer. Então, está testado de burrice para ti. Não sabe nada. Abalado 100%. Só queria aproveitar que a gente está falando de Jó. Tem uma pergunta aqui no YouTube que diz assim, ó, colheita e quebrantamento são a mesma coisa? Jó estava colhendo ou era só um processo de quebrantamento? E aí? Não, era um processo de quebrantamento e ao mesmo tempo uma colheita, por ter uma vida natural achando que é espiritual, entende? E as duas coisas junto. Sim. Porque uma coisa produz a outra e uma coisa ajuda a restauração. Interessante. Mas na verdade é o quebrantamento, né? Pois é. Entramos Então, na escritura é importante você ver o ponto onde é quebrada a autoconfiança. Ali que a pessoa se converte. Toda desobediência, na verdade, então ela é uma exposição do meu orgulho contra Deus, dizendo que eu sei o que eu estou fazendo por mim e que eu não preciso obedecer o que Deus está dizendo. Seria isso? Isso é isso. Uhum. Pois é, essa pergunta é interessante, né? Porque às vezes a gente acumula aí uma série de erros, né? Sementes ruins plantadas, aí depois começa a colher. O senhor tá aqui, o senhor não pega leve, né? Tipo, parte financeira, familiar, plantou um monte de coisa errada, né? Mas isso aí é óbvio que iria colher, mas a gente tem a graça e se a gente cria consciência que tá errado e pede ali para Deus consertar, tenho certeza que vai ficar um pouco mais leve. Sim. Tem uma outra coisa sobre isso, né, Nicolas, que eu penso também, né? Mesmo que a gente faça tudo certo, Deus ainda tem autoridade para nos quebrar a qualquer momento. Com certeza. Porque senão a gente fica com aquele pensamento assim, né? Eu estou fazendo, então logo eu vou receber, logo eu vou ser abençoado. E a gente começa a ser o cobrador de Deus,
ao invés de entrar num estado de submissão, né? Até uma chantagem para obedecer também. É verdade. Estamos quase no fim, né, Nicolas? Queria perguntar para os presbíteros se eles têm alguma expectativa aí para sábado, o que eles sentem no coração, como que vai ser. Queria começar aí com o Emerson. E aí, Emerson, o que tu sente, o que tu espera ou não espera nada para o final de semana? Né? Não, olha só, Deus ele tem trabalhado bastante no meu coração com esse presbitério. E aí eu pelo menos no meu coração, ele colocou aí para me tirar alguns dias para jejuar por esse encontro, porque eu sinto que o Senhor vai movimentar muito forte ali no sábado, principalmente, porque é um encontro onde as autoridades têm que fazer ajustes ali. Deus já fez algumas exposições nessas reuniões, e é um lugar que a batalha espiritual acontece muito intensa, então eu tenho essa expectativa aí. Eu tô pagando um preço aí, mas eu acredito que a grande maioria dos presbíteros também estão pagando esse preço junto aí. Então, eu acredito que Deus vai operar aí, irmãos. Vai. Adilson. Pois é, irmão. Deus é sempre um Deus de novidade, né? Eu lembro que o último encontro aí, né? Deus nos pegou lá no contrapé, né? Quando nós esperávamos uma coisa, Deus veio de mansinho falando e, né? Não teve louvor, não teve nada, veio. Então, assim, Deus sempre tem algo para fazer. E penso que se Deus nos chama, né, sempre tem direções e correções e ajustes, né, e é os momentos ali que Deus tira para nos passar as informações. Então, que nem diz o irmão aí, todos jejuando por essa causa, para que Deus fale, use e faça o que Ele tem que fazer, né, irmãos? Heriberto. A expectativa é de um momento de alegria com o Senhor, assim, no sábado. De estar em comunhão com os irmãos e também de receber novidades, né? A gente já sabe de algumas coisas, outras não sabe, Deus vai revelar no sábado, né? Mas sempre que tem algumas coisas novas, aquilo é um motivo a mais para buscar o Senhor, se entregar, investir, trabalhar nas cidades. Eu creio que vai ser um momento de se alegrar pelo novo que Deus vai trazer, que vai produzir um renovo também no trabalho, na vida dos presbíteros em todas as cidades. Boa. E o Sérgio? É verdade. A minha expectativa... Olha, a única coisa que eu espero que o Senhor faça, né, são as mudanças necessárias no coração de todos nós, para a igreja ficar mais usável pelo Espírito Santo nessa era. Nós precisamos agora nos entregar, esse é o momento em que Deus vai nos levar, embora não do jeito que a gente pensa, não vai ser mais como eu pensava também, mas Deus vai ter que mexer na estrutura da igreja bastante para nos quebrantar, sabe? Eu creio que já vem isso, os irmãos já perceberam que faz 5 anos que Deus tem mudado muitas coisas, ou até mais, 6 a 7 anos, que Deus vem eliminando a programação, vem diminuindo, vem cortando, vem podando muitas coisas, e os irmãos parece que não estão percebendo que passou o momento de Deus falar canções suaves no nosso ouvido, né? Chegou, e o Senhor agora quer produção de todos, quer cumprir o propósito através de todos, e a igreja realmente é móvel, se mobiliza muito, e o Cristo tem 2 pernas, ele caminha na velocidade da luz, e nós estamos, parece tartarugas andando de ré, né? Então vai ter que mudar isso. A gente vai ter que servir o Senhor, que é rápido. Às vezes tu dá uma saída de 15 minutos na rua, Deus faz grandes coisas contigo. Mas não pode, porque estamos com a mente engessada, você é cega, que a gente está obstinado em fazer só aquilo que pensa, o que é racional, o que é metódico, o que é lógico. A gente não dá espaço para Deus fazer coisas através da gente. Tá certo. Muito bem. Tá aí, então. Vocês aí que estão pelos comentários, dá aquela passadinha aí, como é que tá o povo. E quem não sabe, né? Esse final de semana teremos o nosso presbitério no sábado. Quem quiser orar, né? E sexta-feira estará aberto ao público, o culto de recepção aqui em Cachoeira, aberto a todos, 19 horas. Quem não pode vir pode assistir, né? Vai passar pela rádio TV Menorá. Isso aí.
Então, os comentários. O Álvaro tinha relembrado o desafio dos seguidores do Instagram. A gente agradece pelo Álvaro ter começado essa campanha aqui nos comentários, porque nós chegamos a 1.000 seguidores mesmo? Que legal. durante a programação. Já estamos com 1.001 seguidores. Ah, eu achei que eu falar temos- achei que falar que o Álvaro ia ser presbítero, hein? Pois é. Não, eu não posso anunciar. Eu acho que essas coisas, se eu soubesse também. Não lê casa, E Álvaro Vitória. Cruz diz assim, ó, e chegamos a 1.000 seguidores do Estúdio Menorá, agora que atingimos a meta do desafio, vamos dobrar a meta, né? E a Karina Carvalho também trouxe, assim, esse é o ponto que até a gente começa a querer arrumar a nossa vida com a nossa própria força para sair do quebrantamento. Isso aí, Isso aí. muito bem, 1.000 seguidores. Que tal, Legal. gente? Muito obrigado aí para todo mundo que se empenhou, né? E vamos lá seguir compartilhando. Temos alguma Instagram coisa do no estúdio. Facebook também. E aí, Josué? Vamos dar uma olhada aqui no Facebook, temos um comentário aqui da Marina, ela colocou assim, ó, glória a Deus por todos estes compartilhares dos irmãos. E é isso aí, tivemos bastante boa noite aqui também pelo Facebook. Muito bem, agradeço aos presbíteros aí, valeu, Gilson. Tchau, tchau a todos. Até sexta-feira, em nome de Jesus aí. Até. Misturar. Tá aí, até mais. Então, Emerson, muito obrigado. Amém. Deus abençoe a todos vocês aí. Muito obrigado pela participação. E até sexta, né? Se Deus nos permitir assim. Isso aí. Isso aí. Isso aí pros irmãos. Até sexta-feira. Sérgio, muito obrigado. Boa noite a todos. Bom descanso a todos.